Muito bem, meus queridos irmãos, eu quero aproveitar esta oportunidade aqui e trazer para você algumas dicas de pregação. Sempre gosto aqui no programa de, pelo menos uma vez na semana, trazer aqui para você que gosta de pregação, de ensino, você que gosta de ir lá na igreja falar, né, transmitir a mensagem e que seja essa oportunidade de 10 minutos que você tenha. Então, você vai ter aqui as dicas de como você trabalhar com o texto que você acabou de ler, tá bom? Jeremias, capítulo de número 31. Eu já começo aqui com a primeira observação com você. Olha o tamanho desse texto, capítulo 31, vai até o versículo de número 40. Lógico, você não vai fazer a leitura de 40 versículos no momento em que você tiver a sua oportunidade. Não é cabível. Então, vamos encontrar aqui dentro deste capítulo um assunto sobre o qual então eu vou falar. Aí, fazendo a leitura, lógico, tem que fazer a leitura de todo o texto. O primeiro passo é esse: leia o texto várias vezes. E depois de lido o texto várias vezes, você vai encontrar qual que é o assunto principal, ou senão um assunto sobre o qual você achou interessante dentro dos versículos aqui você queira falar. No meu caso aqui, eu vou falar a respeito do que está escrito no versículo de número 31. Aí eu tenho aqui o verso da seguinte forma: Eis que dias vêm, diz o Senhor, e que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Esse é o verso de número 31. Muito bem. Feito só essa leitura, ainda fica um pouco vago aqui para eu conversar, para eu explicar. Então, visto que este é o principal assunto sobre o qual eu quero tratar, para ficar um pouquinho mais completo a minha leitura e facilitar a minha explicação para a igreja, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar nesse texto onde tem uma conjunção. Por exemplo, nesse caso aqui, nós temos uma conjunção adversativa no verso de número 33, que diz assim: Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém, Porém, a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Legal. Então, quando eu encontro, ou aqui encontrei, essa conjunção adversativa, qual que é o papel da conjunção? É separar duas orações, é separar dois pensamentos, e esses dois pensamentos, eles são contrários um ao outro, tá certo? Daí eu vou identificar onde é que começa o meu texto, que está essa primeira ideia, e onde está a segunda ideia, que é contrária uma à outra. Assim, eu tenho que fazer a leitura da primeira ideia e da segunda. Nesse sentido aqui, eu percebo que a primeira ideia começa no verso de número 31. E após o mas aqui, então, termina no versículo 33. O 33 já está a segunda ideia. Assim, eu agora encontrei a perícope do texto que me interessa. Assim, eu pretendo fazer a leitura do verso 31, 32, 33, para falar de duas ideias que estão presentes nesse texto. Vou identificá-las juntamente com você aqui, considerando que este momento, como eu estou fazendo com vocês, é o momento em que
dentro da homilética, nós chamamos do período da descoberta. Ou seja, é aquele momento que eu estou trabalhando com o texto, eu estou à procura do texto, encontrei o texto, agora eu vou estruturar o texto, eu vou procurar a mensagem propriamente dita dentro do texto. Então, eu vou fazer a leitura agora completa do 31, 32 e 33 com os irmãos agora. Eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ora, fazendo a leitura do texto, e você deve fazer a leitura quantas vezes for necessária para que você identifique as duas ideias, pois eu tinha colocado para vocês no 33 a adversativa aqui, mas que ela apresenta uma primeira ideia, um primeiro pensamento, depois um outro que é contrário, eles são contrários, então eu preciso identificar os dois, tá bom? Os dois. E quando eu leio esses versículos, eu percebo que a palavrinha que mais repete, o assunto que mais repete aqui, é o concerto. Logo, eu tenho então as duas ideias. Eu tenho um primeiro concerto e um segundo concerto. E que ambos são contrários um ao outro. Identifiquei. Pronto. Agora eu vou trabalhar com as referências desse texto, porque aqui dentro do livro do profeta Jeremias, nesses versículos que eu li, não tem a explicação para mim, tem a menção dos dois concertos, mas aqui dentro do texto lido não me explica o que é esse primeiro concerto com detalhe e também não me explica com detalhe qual seja o segundo concerto. Pronto, é aqui que está a mensagem do texto. É aqui que eu preciso explicar para a igreja qual foi esse primeiro concerto e qual é o novo concerto que Deus está propondo para a casa de Israel. Então a ideia é, olha só, farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Pronto, está aqui. O primeiro concerto. Eu já identifiquei, quando se mencionou aqui, o período da história em que Deus realizou algo. Logo, já vem no nosso pensamento, já vem aqui para nós, que este concerto é aquele momento em que Deus tira o povo do Egito. Então, eu vou anotar a libertação do Egito. E eu escrevo aqui, primeiro concerto. Pronto, está feito. A minha primeira observação aqui, juntamente com vocês, e eu estou anotando para depois, então, organizar minhas ideias e, a partir daí, montar o meu sermão para poder explicar para a igreja a respeito disso. Identifiquei. Libertação do Egito é esse primeiro concerto sobre o qual Jeremias aqui está mencionando. Ora, mas esse primeiro concerto está escrito onde? Agora eu vou atrás da referência bíblica para eu poder apontar. E isso, lógico, está lá no livro de Êxodo, quando Deus liberta o povo de Israel da escravidão.
é o capítulo de número 12, o período da libertação. E quando o Senhor Deus chega com eles lá no Monte Sinai, e aí já é capítulo 19, nós vamos ter Deus, então, estabelecendo com o povo. Primeiro ele liberta o povo, depois ele conduz o povo até o Monte Sinai, e ali no Monte Horebe, que Moisés sobe no monte, Deus vai, então, estabelecer a aliança, o concerto com o povo de Israel naquele momento por meio dos 10 mandamentos. E aí está estabelecido, então, este concerto, essa aliança com esse povo que Deus resgatou, tirou da escravidão e realizou esse concerto. Muito bem, mas o texto diz que eles invalidaram o meu concerto. Ora, qual foi o momento, eu preciso identificar isso aqui, em que o povo invalida o concerto que Deus ele realizou com eles? Aí você vai comigo para Êxodo, capítulo de número 19, e nós vamos ter este momento e o motivo que o povo quebra o concerto com Deus. Então, capítulo 19, aqui está a aliança, está o concerto, enquanto Moisés está lá no monte, tá bom? Lá no monte com o povo, tá certo? Nós temos o povo lá embaixo, 40 dias e 40 noites de Moisés lá no monte, o povo faz um bezerro de ouro lá embaixo. E, nesse momento, então, o povo que havia feito um concerto, e Deus feito um concerto, uma aliança com o povo quebrou. Ou seja, por causa da idolatria, um desvio de Deus, este primeiro concerto no Monte Sinai, ali no Monte Horebe, o Monte de Deus, em que Deus fez uma aliança com o povo quebra, tá bom? E, então, quando Moisés desce do monte, vocês conhecem a história, toda aquela festa que ele ouviu, Moisés pega as tábuas dos 10 mandamentos escritas com o dedo de Deus, que havia trazido para selar ali a aliança. Então Moisés vai quebrar essas duas pedras. Por que que Moisés quebra as pedras? Porque agora já não tinha mais valor, não tinha mais validade. Não é Moisés que quebra a aliança. Quem quebrou a aliança foi o povo, desviando-se de Deus. Então, aqui está a explicação do que Deus está falando através de Jeremias, aqui no capítulo 31 e o verso de número 31. Deus propõe um novo concerto porque o povo havia invalidado o primeiro. Quebrado aquelas tábuas, você vai ter Moisés subindo novamente para o monte e vai ficar mais 40 dias e 40 noites. E quando ele desce dessa segunda vez, o seu rosto está resplandecente. O povo não tem como olhar no rosto de Moisés. Moisés tem que pôr um véu para falar com o povo, para que o povo não olhe para esta glória que está no rosto de Moisés. Então entenda, logo no livro de Êxodo, Deus já está mostrando o segundo concerto. Os dois concertos já existem no próprio livro de Êxodo. Um primeiro, que é quando Moisés sobe e o povo lá embaixo se desvia, e daí então esse concerto é quebrado. Moisés tem que subir e Deus vai renovar o concerto, vai renovar a aliança. Desta feita, quando Moisés desce, então o rosto dele está resplandecendo e tem que pôr o véu. Presta atenção na mensagem aí que Deus está transmitindo. O segundo concerto, a segunda aliança que é feita, que é mostrada até ali mesmo em Êxodo, agora existe um véu. Por que que existe o véu? Porque ainda não é o momento do povo olhar para o segundo concerto, para a segunda aliança, e nós já notamos que a segunda aliança já tem um aspecto
aspecto mais glorioso do que o primeiro. O primeiro ele sobe, desce do mesmo jeito que subiu, ele desceu. Já na segunda vez, não. Existe uma glória na segunda aliança, já existe algo espiritual na segunda aliança, nesse concerto que Deus ele renova com o povo. Mas ainda não é o momento, repito, Moisés põe um véu no rosto. Depois Paulo, em 1 Coríntios, vai explicar isso aqui, dizendo que este é o véu e que, então, representa a lei. Tá bom? Representa a lei. Até que, então, Jesus ele morreu na cruz do Calvário, e quando Jesus morre, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Esse véu foi arrancado, foi tirado, e a partir daí se estabeleceu um novo concerto com a casa de Israel, através da morte de Jesus Cristo na cruz. Então, Jesus vem, o Senhor Deus, através do profeta Jeremias 33, mas esse é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Porém, a minha lei, olha só, porém a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Ou seja, aqui está a nova aliança, aqui está o momento da graça. Agora Deus vai fazer através do seu próprio Filho, que vai morrer na cruz do Calvário e vai ressuscitar, e depois de ressuscitar vai subir ao céu, e subindo ao céu vai derramar sobre nós do seu Espírito, e esse Espírito agora em nós vai nos iluminar o entendimento, vai abrir o nosso entendimento, vai tirar o véu, e a partir do momento que o véu é arrancado, aí eu passo a compreender a obra de Deus, e esta aliança não tem jeito mais de ser quebrada. Por quê? A primeira aliança Deus fez, Deus e o homem quebrou. A segunda aliança não é feita com o homem. Agora a nova aliança é feita na justiça que Jesus Cristo realizou por nós na cruz do Calvário, através da morte de Jesus. E a aliança agora, Jesus é o mediador entre o homem e Deus. Entre o homem e Deus. Deus não faz uma aliança direta com o homem, porque o homem sempre vai estar sujeito a quebrar essa aliança. Então é feita por um que é muito mais excelente do que o homem, que é o próprio Filho de Deus, que veio aqui para cumprir a lei, viver a lei e ser o fim de toda a lei. Ou seja, Jesus Cristo, e foi até a morte, tanto que leva sobre si os nossos pecados, e ele vai morrer. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, mas não é o homem, é Cristo. Cristo morre no lugar do homem, e esse é o novo concerto, esta é a nova aliança que Deus faz com o homem, agora na justiça de Jesus Cristo. Tá bom? E após Jesus ressuscitar, então todos aqueles que têm fé nele passam a viver na presença de Deus. Ressuscitam juntamente com ele e são colocados, assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A partir daí você faz parte do novo concerto, da nova aliança que Deus faz com o povo. E leio novamente para a gente encerrar o verso 33. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. A proposta de Deus é mudança de entendimento, é mudança no interior. No primeiro concerto, a proposta era uma mudança de fora para dentro. Não funcionou, não teve jeito, né? Ou seja, o homem não teve condição. Paulo escreve em Romanos, diz que a lei é boa, santa, ela é espiritual, todavia o homem é vendido sob pecado. Tá? Então a lei, quando vem, sempre encontra no homem o seu pecado e o condena. Mas a lei serviu de aio para nos levar até Cristo. E Cristo, sim, realizou uma perfeita obra que agradou a Deus. E então Deus recebeu esse sacrifício e aí se estabeleceu um novo concerto, a nova aliança. E agora colocou em nós o seu Espírito. Agora a obra é interior. Agora é do interior para
o exterior. Deus está trabalhando dentro do homem e dando condição para o homem guardar os seus mandamentos, guardar a sua lei. Amém.